Bom, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite do festival. Fiquei muito contente de poder debater A Cidade é uma Só, ao lado da honrosa presença do Adirley, que veio de Brasília. Eu acho, enfim, bastante complexo debater esse filme. É um filme muito... eu acho que ele é muito desestabilizador, né? Muito provocador, e acho que ele pode ser, para mim, ele tem momentos que estão entre os momentos mais importantes do que ser, de um certo cinema brasileiro, um certo cinema político brasileiro. Acho que aquele plano, agora no final, quando o Dildo encontra, no sentido contrário, ele encontra a carreata, né, do partido do poder, do Partido dos Trabalhadores, né, do partido do qual ele não faz parte. Eu acho absolutamente desolador e é terrível, no sentido de que existe uma distância incomensurável, né, entre o que é a democracia representativa, os moldes, como ela se fundamenta, e o que é a proposta quixotesca, absolutamente quixotesca do Dildo. Então, eu acho que esse momento, por exemplo, eu acho que ele faz parte da história do cinema brasileiro de uma maneira assim incontornável, e me remete muito o Dildo fazendo assim uma análise de personagem. O Dildo me remete muito à história do cinema moderno brasileiro, dos filmes políticos, né? Então, se a gente pensar que o Dildo não é nenhum bandido e nenhum operário, né, pensando no bandido, toda a tradição do cinema marginal, por exemplo, de reverência, de sarcasmo dos personagens marginais, né, mas que estavam ancorados no bando, e pensando na figura do operário, se a gente lembra de Eles Não Usam Black Tie, do Leon Hirschman, ou O Homem que Virou Suco, em que o operário estava ancorado pela figura do sindicato, né. O Dildo ele está completamente sozinho, ainda que ele é um candidato de um partido de um homem só, o Partido da Correria Nacional. Ele é completamente solitário, ele tem um apoio de um cunhado, que, por sua vez, é muito ambíguo, porque o cunhado, o Zé Antônio, que está sempre dirigindo, ele é um pequeno especulador, Ele vive de vender lotes. Claro que ele não deve ser muito bem sucedido em termos econômicos, né? Porque senão ele teria um carro comprado com IPI reduzido, o que não é o caso. Então, quer dizer, mas quem o apoia é esse pequeno especulador também. E a figura do... Então, o que me parece muito interessante é essa dimensão de um personagem solitário, né? Amparado politicamente nas bases mais precárias. Ele é uma espécie de lumpesinato urbano. Esse cunhado que o apoia, que é esse especulador, ele um pouco ele expressa uma linha de continuidade política, né, do problema da propriedade de terra. Então, é um apoio, é uma figura ambivalente, né? E o antagonista, quer dizer, a figura do antagonista, que era tão clara nesse cinema brasileiro moderno, né, ou no cinema, seja no cinema novo, no cinema marginal, a figura do antagonista ela está pulverizada, né? Quem é o antagonista? É o partido do governo? É o PT? É a democracia representativa, né? Ele é totalmente pulverizado. Então, esse inimigo não é nominável, não é claro, né? Contra o que o Dildo está lutando. Afinal, ele mal tem um programa político, é claro, né? O programa dele, basicamente, o fim do privilégio no serviço público, a escola, a educação, é vender filmes a R$ 1, filme de karatê, filme de ação. O que é muito engraçado também, esse jogo com o próprio filme. Então, eu acho muito interessante como o filme A Cidade é uma Só se estrutura nesses três personagens, que o primeiro eu comentei rapidamente, que é esse... É Zé Bigode, Zé Antônio? É. Os dois. Que é essa figura desse cunhado, que ele representa um pouco essa possibilidade de uma continuidade histórica, né? A própria modo como ele está sempre dirigindo, ele está sempre se perdendo numa espécie de trajetória sempre circular. É o próprio movimento circular e repetitivo da história, né, digamos assim. A figura da Nancy é muito interessante porque ela é uma espécie de consciência esclarecida do filme, da história. Ela é a ancoragem documental mesmo.
ela garante esse lugar da personagem narradora, né? A personagem que precisa recuperar os arquivos, né? O jingle que o filme vai recriar, ele precisa ser recuperado, porque é a memória do próprio país, do regime militar, que está extraviada, que precisa ser reposta. E o personagem do Dildo, que é absolutamente perturbador, que desestabiliza tudo, né? Que é um personagem dissensual, que, por sua vez, ele também vai agir na base do jingle, né? O filme, digamos assim, é o confronto entre dois jingles. O jingle do regime militar, que é recuperado e recriado ficcionalmente pelo filme, e o jingle do próprio Dildo, que também é recriado ficcionalmente pelo filme. E aí a gente entra num terreno muito interessante, que é um terreno de uma coexistência, de um deslizamento entre práticas documentais e práticas ficcionais. Porque nada garante, né? A gente não tem nenhuma garantia de que esses personagens, Zé Bigode, Dildo, sejam personagens de fato, sejam personagens ficcionais. O filme não dá nenhum tipo de informação ou de certeza, mas não precisa. Eu acho que a graça está justamente nessa alteração, nessa perturbação do espaço da cena e do espaço da cidade. E eu acho que o filme ele é político, sobretudo, não só porque ele trata de um tema político, né, não só pelas mensagens que ele transmite, mas ele é político, sobretudo, pela forma anárquica, pela forma dissensual com que ele lida, com que ele trabalha com esses elementos. Enfim, eu tenho muitas coisas para observar, mas eu também queria saber do Adirley como é que foi como foi esse trabalho, essa anarquia que você tem para lidar com esse tema, quer dizer, que poderia ser um documentário tão sério, tão careta, um documentário de vitimização. E é muito interessante isso também. O Dildo, a Nancy, eles não são vítimas do processo histórico, eles são também agentes, eles são reagentes, né? Eles são personagens que reagem à história, eles são reativos. São pequenos empreendedores, o que é muito interessante nesse momento também da história, não só do cinema brasileiro, que cada vez mais tem esses personagens, pequenos empreendedores sociais, mas nesse momento da história do Brasil, né? Quer dizer, os personagens apontam para esse desejo de inclusão. Tanto é que o Dildo quer ser incluído na democracia representativa, né? Ele não tá propondo um meio alternativo à democracia representativa, por mais falaciosa que seja esse sistema. Então, queria saber do Adirley como é que foi o processo de criação do filme, como esse personagem ficcional, ou nem tão ficcional assim, como ele foi criado, concebido, né? Como essa montagem se estruturou para contemplar essas várias camadas narrativas, e também a edição de som do filme, que eu acho que ela é um personagem fundamental. Os jingles, o som dos arquivos da ditadura militar são muito importantes, né? São um personagem. Enfim, queria que você falasse também um pouquinho desse. Ok. Boa noite. Antes de tudo, obrigado pelo convite. Fico muito honrado de passar o filme, de debater ao lado da Elana. Então, enfim, ela já falou muita coisa do filme, analisou melhor do que eu. Assim, acho que já tem uma... Enfim, eu acho que ela já entrou em questões assim do filme mesmo, né? O filme, na verdade, é o seguinte: ele nasceu de um edital público, né? Ele nasce de um edital de 2010, que era um edital para... o MINC lançou um edital em 2010, que era para comemorar 50 anos de Brasília. Então, tinha um filme que era um filme comemorativo de Brasília. E a gente ganhou esse edital para fazer esse filme. E já no edital tinha umas coisas assim, tinha uma coisa que, a grosso modo, eles queriam um edital, na verdade, que falasse... no edital, se especificava que tinha que falar de Brasília, sobre Brasília, você tinha que mostrar Brasília. E, preferencialmente, obviamente, que no subtexto, está lá a Brasília da arquitetura, a Brasília moderna, a Brasília... tinha uma coisa meio institucional para fazer assim, do edital. E aí a gente escreveu esse edital, mais ou menos baseado nisso. Assim. Eu lembro, quando eu começo a escrever o edital, a primeira frase que eu coloquei Brasília é uma ficção. Né? Brasília é uma grande ficção.
e argumentava no edital que a gente, nesse processo todo, a gente via Brasília através da garupa da moto, a gente via Brasília dormindo no ônibus. Então, Brasília, na verdade, era só um lugar de passagem para a gente. E talvez Brasília seja até quase que uma coisa, é uma imagem holográfica, né? Eu boto fé que não existe Brasília assim até hoje. Eu acho que ela é uma imagem holográfica, que a gente vai passando, indo e voltando, não sei. Mas tem gente que fala que existe mesmo, assim. Então, quando... A prova é que eles tossem molhado, né? Então, assim, tinha muito uma coisa de... Quando a gente ganhou o edital, que era basicamente a Nancy. O edital era basicamente o jingle. Era a história do jingle, como é que funcionava e tal. Que era uma história que eu tinha ouvido dela em outro momento, num bar. Ela me contou a história. Eu fiquei fascinado pela história, que ninguém sabia da história. Nem as pessoas da cidade sabem dessa história. Ela sabe da história posterior, obviamente, que é onde eles experimentaram. Quando chega à cidade, a campanha de erradicação de invasões, então já tem, vamos dizer assim, já tem todo já é catalogado essa memória. Então a memória, inclusive, já foi falada em alguns filmes. O conterrâneo de Guedes, Vladimir, fala um pouco sobre isso. Aliás, fala muito bem sobre isso. Mas esse momento anterior quase não tinha sobre ele. Quando eu ganhei um edital, eu comecei a fazer o filme com a Nancy. Pronto. Quando eu começo a fazer o filme com a Nancy, eu fiquei desesperado, assim. Falei, cara, isso não dá filme, não. Isso aí, esquece. Personagem maravilhosa. Só que a gente estava caindo justamente nesse filme institucional. No sentido que ela começou... Porque era um fato... A gente começou a gravar o filme, colocou 2 pontos de luz, colocou a câmera, tinha uma claquete, pá. E eu falo isso em público, porque a gente já conversou longas conversas com ela já. E ela ficou fascinada com a história toda. Pô, tem uma câmera, massa. Então, ela começou, de fato, a ensaiar. Ela é a atriz do filme. A personagem real, para mim, é a maior atriz do filme. Que ela é uma personagem que viveu aquilo. Só que aí a memória dela começa a virar uma memória, até certo ponto, que é uma coisa muito difícil de falar assim, mas a memória quase que vira uma memória... A memória dela, junto com a gente no filme, a equipe e a memória dela, começa a fazer relatos, até certo ponto, reacionários. Porque a gente começa a fazer justamente todo o processo de tirar de cena o que seria, vamos dizer, o que seria a cidade hoje. A gente está falando de uma cidade que vê a memória dos pioneiros, que é fantástica, mas uma memória que começa a ficar contada e recontada, contada e recontada, e ela vira uma memória quase que asséptica, né? Ela começa a ficar tirando as coisas mais pesadas, ela começa a dramatizar só no sentido mais épico, no sentido que a gente foi, a gente é, a memória foi tão boa, enfim. Me incomodava muito o filme naquele momento, aquilo lá. Então eu chamo os 2 personagens, que é o Zé Bigode, que é o Wellington Abreu, e o Dilmar, o Dildo, que é o Dilmar Durães. Dildo é porque é Dilmar Durães. Chamo eles e falo assim, cara, é o seguinte, a gente ganhou um edital aí, tem uma grana massa, dá para pagar todo mundo, tá a fim de fazer o filme? Eu estou a fim de fazer o filme. Eles tinham trabalhado comigo em filmes anteriores já. Tem um filme chamado Dias de Greve, que eles eram atores do filme. O Dilmar não tem, o Dilmar não tem não é um ator contínuo de cinema, e o Wellington Abreu faz algumas peças de teatro, mas também tem uma pouca entrada no cinema. Quando eu chamo o Dilmar, eu pergunto para ele o seguinte, tu quer fazer o que no filme, velho? Assim, tu quer ser o que no filme? E ele me fala, eu quero ser um político no filme. Eu não quero mais ser operário, não chega de operário, eu quero ser agora político, quero mandar agora. Não estou afim mais de ser operário, não. E aí, a ideia com ele nasce basicamente assim. Ele sugere que quer ser um político. O outro personagem, que era o do Zé Bigode, esse sim a gente constrói mesmo. Eu queria que houvesse um personagem que fosse um vendedor de lotes. Que é muita coisa de Brasília, né? Que tinha o Paulo Otávio, Luiz Estevam. Toda a história de Brasília é construção civil, né? A máfia de Brasília é construção civil. Essa galera toda, que inclusive se elegeu e se reelegeu no processo de Brasília, veio da construção civil. Era o tripé que andava junto, a turminha que andava junto, né? Era a mesma escola, inclusive, né? Collor, Paulo Otávio e Luiz Estevam. Estudavam na mesma escola, frequentavam os mesmos lugares. É fantástico. Os 3 foram expulsos, né? Foram caparam o gato, né? Saíram voado. Acho que isso dá uma filmaça, inclusive, assim. Os 3 caras que é muito uma memória, é muito assim, vamos dizer assim, representa muito que foi uma geração, não necessariamente que as pessoas eram assim, mas assim, representa muito aquela geração de poder daquele momento. Então eu queria que um personagem fosse assim, fosse um especulador imobiliário, pronto, em pequena escala. Até para tirar, você colocou muito bem isso, até para tirar essa coisa, vamos dizer assim, necessariamente heróica ou vitimizada do processo. Porque as relações também, as relações de periferia são como outras quaisquer.
Obviamente que tem as suas nuances, mas eu queria que fosse um cara também um pouco cínico, que fosse um cara meio malandro, e que fosse um cara também que tinha como sonho ganhar grana. É isso, eu quero ganhar uma grana, eu quero especular pra caramba e ganhar uma grana. Então, a gente queria que esse personagem tivesse esse momento. O Dilmar, que aí foi porque no filme eu queria um cara que fosse motoqueiro, eu queria um personagem de ficção que circulasse pela cidade, que tirasse o filme vamos dizer assim, de uma mobilidade, de tanto depoimento como uma mobilidade de fala. Mas ele me propõe ser um político, assim. Aí eu achei fantástico. Pô, vamos fazer então, vamos ser político. E daí a gente cria toda a estrutura para ele. Como a gente tinha grana, a gente tinha um edital, eu pago 6 meses para ele trabalhar meio expediente no emprego, aquele emprego é emprego dele mesmo, ele pede para trabalhar meio expediente, e eu banco o resto a gente paga ele para fazer o resto do filme. Então, ele internaliza durante 6 meses aquilo. É uma internalização profunda, eu acho, assim, dele e do outro personagem. É por isso que eu vendo o filme hoje, assim, sempre que eu vejo o filme, eu acho que eles são um documental puro, assim, sabe? Eles transformaram aquele personagem, pegaram a massa do personagem e colocaram toda a angústia que eles tinham de corpo, de jeito, de fala, de ideologia, de possibilidades. Então, eu acho que os personagens ficcionais são os personagens que têm mais cara, vamos dizer assim, uma carga, vamos dizer assim, uma carga documental no sentido clássico da palavra, né? O documentário que remete à verdade, assim, sentido clássico, documentário que remete à verdade, que remete a coisas mais, enfim, a ideia da verdade. E a personagem que era a personagem real, eu acho que ela é a maior atriz do filme, assim. Porque ela interpreta a todo momento, ela cria a todo momento essas histórias, assim, ela potencializa algumas falas. E durante o filme tinha uma coisa fantástica, assim, porque eu achava que tudo que ela contava era mentira. Chegou um momento que eu falei, cara, a gente não achou nada, não tem material nenhum, e como é que a gente vai fazer com esse filme agora? Porque isso deve ser o maior caô do mundo, né? Que é um caô fantástico, né? Se fosse uma fabulação, era fantástica. Falei, cara, isso deve ser muito massa. Então, eu fiquei torcendo até certo ponto que fosse uma fabulação dela, assim. E aí eu proponho a ela também, falando assim, ó, seguinte, a gente não achou nada, o filme está assim, está assado, vamos brincar agora que que você fabulou essa história ao extremo, assim. Então, a gente vai começar a lidar com você com isso. Só que depois que eu proponho para ela, a gente vai ao Correio Brasiliense, já tinha uma pesquisa, e acha um material de 10 dias, assim, falando sobre a cidade uma só. Então, o que era mais impressionante é que, de fato, foi uma campanha que ocorreu 15, 20 dias antes de ser tirada da favela, a campanha das invasões, e era uma campanha para a classe média, na verdade. Então, obviamente, não era uma campanha feita para as 80 mil pessoas que estavam ali. Existiam 80 mil pessoas habitando aquele espaço, que é um espaço nobre de Brasília, que é onde é hoje o aeroporto, perto do aeroporto, Parkway, ali, uma parte bem nobre. Então, a primeira imagem que tinha de Brasília era uma favela. Então, uma cidade moderna, né? Cidade de vanguarda, enfim, a arquitetura de vanguarda, blá, 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 blá. E era, quando vinham as pessoas verem, né, que tinha um turismo para ver Brasília, né? Tinha um turismo da arquitetura, um turismo da sociologia, da antropologia, da literatura vinha. Então, a primeira imagem que eles tinham ao chegar já vinha no aeroporto era uma grande favela. Então, já quebrava toda aquela ideia. Então, o que mais motiva a tirarem, na verdade, é isso, é que ali incomoda o visual da cidade. Então, essa história pré não existia, não era contada, e a gente consegue resgatar essa história. De novo, as pessoas da cidade não sabem dessa história. Para eles, isso não existiu, essa campanha, esse jingle, porque o jingle era feito por uma classe média brasiliense, para que a classe média brasiliense se comovesse, e não sei, aí eu não teria, vamos dizer assim, argumento para dizer sobre isso, mas creio que seja alguma possibilidade de que seja da Universidade de Brasília, que já tinha um núcleo forte de discussão, alguém ou algum grupo pudesse ir contra aquele movimento. Então, foi uma campanha que foi feita nesse sentido, assim. É uma campanha fascista, né? Então, os personagens, assim, os dois personagens, assim como eu, a gente tem a mesma idade, a gente tem 41 anos. A gente tem a idade da cidade, inclusive. A gente tem 41 anos. Então, a gente nesse processo todo, aquela primeira geração. Eu sou filho de pessoas que chegaram ali. Os meus amigos também são. Então, a gente é a primeira geração que experimenta a cidade. E esse experimentar a cidade como primeira geração, eu acho que é fundamental para a construção do filme. Porque a gente acumula várias experiências e vários sentimentos, obviamente. A gente acumula tanto um sentimento de... Porque a gente fala muito isso, Brasília é uma cidade muito louca. Quanto mais eu nego Brasília, mais eu reafirmo Brasília, né? Porque eu tinha uma noia assim, essa merda dessa cidade, eu vou negar, vou botar fogo nessa cidade, é muito assim. Mas quanto mais a gente nega ela, mais ela está presente na gente. Quanto mais ela está fora de quadro nos filmes da gente, parece que ela é mais visível, assim, ela é mais clara, porque, obviamente, tem representações em todo momento de Brasília, né? Em televisão, em jornal, enfim.
Então, essa primeira geração nossa era uma geração que experimentava muito a cidade. E tinha essa relação muito complicada com a cidade. Brasília, Brasília não, eu acho, não, é muito mais qualquer cidade do Brasil. A divisão dela é muito explícita, assim. Não há essas nuances. Não existe passar de uma cidade para um meio termo, para uma favela. Não existe isso. Existe Brasília. Depois de Brasília existe outro local. E para a gente era muito claro isso. Era uma geração que cresceu naquele espaço, que pouco circulava por Brasília, mas criou também, vamos dizer assim, uma certa raiva por Brasília, que era muito interessante assim. A gente tinha uma raiva, tinha um desconhecimento, tinha um conhecimento, tinha uma experiência ruim. A experiência ruim que a gente tem de Brasília é de levar Baku, né? É de chegar na rodoviária e a polícia põe na parede. Então, você que ia Brasília, os caras paravam, na ditadura militar, paravam aqueles ônibus, encostavam a gente nas paredes, dava bacu, todo mundo na cabeça. Então, a cidade, ela sempre trouxe essa carga para a gente de um lugar que não aceitaria a gente, assim. E isso, acho que está muito no filme, assim. Então, era trazer essa carga emocional para essa história toda, de como e tirar um pouco, porque para a gente Brasília não é esse sentimento dessa cidade, da arquitetura, do urbanismo. A gente não experimenta aquilo. Então, não tem sentido a gente ter essa, vamos dizer assim, um olhar de turista com relação ao Brasil, né? Um olhar de quem não está lá, assim, no sentido, né? Então, o olhar que a gente tem, na verdade, é um olhar de estranhamento. Era um olhar que a gente pega ônibus e perde na cidade, até hoje de fato, até hoje eu me perco na cidade, assim. Eu acho um estranhamento total, ficar fazendo aquelas curvas, quadra para lá, quadra para cá, e a gente, né, não consegue atravessar a pé de um lado para o outro. Então, tem que pegar o ônibus para vir da quadra para outra. Aquilo era muito estranho para a gente, assim. E tinha essa relação com a cidade, porque o que rola para a gente com relação a Brasília, o que impressiona, na verdade, é muito mais uma parte negativa. Porque Brasília sempre soa... Porque Brasília é uma cidade branca, né? Você olha assim, Brasília é uma cidade branca. Você olha assim, Brasília... O DF é uma cidade negra, mas Brasília é uma cidade branca. Tanto nas pessoas que ali circulam, como na própria estrutura da cidade. Posição que a cidade tem sobre a gente. Então, ela já cria uma hierarquia de imediato com essas relações todas. A gente fica brincando muito assim, né? Porque aquela parte da rodoviária lá para o Congresso, a gente podia fazer um monte de prédio, assim, tipo setor de doméstica sul, sabe? Setor de vigilantes norte ali, ocupando aquela perto da rodoviária, né? A gente ocupava aquele, não tem espaço vazio lá. E tem muito isso, né? Porque aí se cria todo um sentimento com a cidade, que a cidade é patrimônio histórico, e obviamente que é, né? Estou falando de um ponto de vista, da perspectiva de uma pessoa que experimenta muito próximo à cidade. Mas para a gente, a ideia do filme também, inclusive, é tentar quebrar um pouquinho disso, assim, ser um pouco desrespeitoso com a cidade também, sabe? Um certo desrespeito com ela, no sentido que o filme é o espaço para isso. O filme é um espaço que pode ter violência, que pode ter desrespeito, que pode ter, né? A partir dali a gente pode gerar outras questões. Então, o filme partia de uma ideia também de um certo de tirar onda com Brasília. A gente queria tirar onda com Brasília, assim, essa cidade, tirar onda com Brasília, tirar onda com relação, porque só pra, aí eu abro aqui um pouquinho. Essa relação, você vê, a relação musical, por exemplo, com Brasília, né? Se cria todo aquele movimento, Rock Brasília, a cidade do rock brasiliense, Legião Urbana e tal. E para a gente era um estranhamento enorme, assim, porque a gente não se identificava com isso. E aí, para mim, especificamente, era uma contradição muito grande. Porque eu habito uma cidade em que, basicamente, as relações de grupo são relações de homens negros, é relação black, vamos dizer assim, né? E, obviamente, eu sou um... Quando você diz eu habito uma cidade, é a cidade de Ceilândia. Ceilândia, né? E eu sou um homem branco que convive no universo negro. Né? E essa relação racial na cidade é muito forte, assim. E ela ficou mais potencializada nos anos 80, 85, quando surge o movimento rap. Porque o rap traz essa carga toda. Tinha um cara chamado Ex do Câmbio Negro, que era fantástico, que ele cantava uma música assim, ó, eu sou negão careca da Ceilândia mesmo e daí. Porque para a gente era fantástico, assim, a primeira vez que a gente ouve um cara afirmando a cidade com identidade. Ele afirma, né, eu sou um negão careca da Ceilândia mesmo, e daí? Então, ele cria esse imaginário da Ceilândia. É o primeiro cara, vamos dizer assim, nessa questão cultural, que cria um imaginário jovem da cidade, vamos dizer assim. Não é mais o imaginário do forró, que é fantástico, que é lindo, não é mais o imaginário de uma poesia dos anos 70 e 80, não é mais o imaginário do MPB, é o imaginário de um movimento cultural de quebrada, que é o rap. Um movimento jovem, que tem todos os preconceitos possíveis hoje e muito mais naquela época. Nos anos 80 era absurdo falar em rap, assim. Era, de fato, um grupo de pessoas, de homens negros analfabetos. Era essa história que se tinha em cima dele. Então, quando a gente ouve isso, começa a ter uma relação diferente com toda essa história. Eu falo muito que eu sou tributário do rap, não do cinema, assim.
o que formou a minha cabeça foi ouvir música rap, muito mais do que ver algumas referências de cinema, assim. Então, só para concluir, eu acho que tinha muito isso, assim, o filme nasce com essas possibilidades, com esses 3 personagens, e a proposta era que a gente tivesse um certo sarcasmo com Brasília, que tivesse um certo desrespeito com Brasília, e que a gente colocasse também essas questões mais claras, assim, de como que é a experiência política com relação à cidade. Que eu acho que aí é outra questão fundamental, assim, de como que todo esse processo da política chega até a gente, assim. Ou a gente, mas isso eu acho que é comum no Brasil todo, de como que as campanhas políticas, como chegam na periferia, elas diluem inclusive os candidatos da periferia, né? Se você olhar no DF, a Ceilândia é o maior colégio de eleitorado. Se não me engano, ela tem 260 mil eleitores. É uma cidade que tem 600 mil habitantes e ela tem 330 mil eleitores. E só 30. Não existe um candidato da cidade que ganha. Nunca ganha. Nenhum senador. Pode ler. Então, elegeria facilmente um senador e alguns deputados federais. Em Brasília se elege alternadamente 1 ou 2 senadores, né? Um ano é 1, outro ano é 2, e se elege sempre 8 deputados federais. Não se tem nenhum da cidade assim, porque justamente quando é em época de campanha, existe toda uma mobilização daquilo que é a esquerda do centro, que passa por um processo de cooptação geral, até chegar aos pedaços de periferia, e ele some no processo eleitoral. Assim. A gente queria discutir um pouco isso. Assim. Aquela carreata da Dilma, a gente cercou ela, ficou cercando ela um mês, aquela carreata. Não, ela vai chegar nesse ponto que vai ter uma luz assim, vai ter um muro aqui, a gente quer andar do lado esquerdo. Você falou do som, é porque aqui foi um pouco baixo, mas toda a construção de foguete é a gente que faz. É porque estava proibido de soltar foguete. É genial. O Brasil tem essas coisas, né? É cheio de slogan, cheio de politicamente correto, não pode soltar foguete. Eles não soltam foguete, mas pegam um caminhão e passam em cima do jardim da gente, né? Eles pegam o caminhão da Dilma, passava em cima do jardim da minha casa, assim. Era impressionante. Mas não podia soltar foguete, assim. Então, a gente queria lidar com todas essas coisas no filme, assim. Também, esse personagem que era o político, um certo desafio com relação às relações. E o personagem que era político, que tem a fala rápida, né? Porque ele tem a fala rápida, né? Ele é gago e fala rápido, assim como eu sou gago e falo rápido também. Que eu acho que é muita coisa de tentar, aí já é uma coisa do tipo de cinema que eu pretendo fazer, que eu busco. Não consegui ainda, talvez nunca eu consiga, mas é uma ideia de tentar achar assim, o que é personagem de periferia, né? Como que o personagem de periferia, quando eu falo personagem de fato, que mora, quando eu falo periferia ou é subúrbio, o que é fora do centro, vamos dizer assim, o que não é o poder do centro, o poder tanto intelectual como econômico, como enfim, financeiro, o que seria esse personagem representado no cinema brasileiro? Ou no cinema mundial? O mundial é um exagero, que nem cinéfilo eu sou para falar isso, assim. Mas, assim, do que eu vejo no cinema brasileiro. E me incomoda muito de como esses personagens, apesar de quando chegam até esses espaços, você se consegue se cria uma estética de fotografia, se cria uma estética de som, uma estética de abordagem dos espaços, se cria toda uma hierarquia para a narrativa da história, porque a narrativa da história, apesar de ser na periferia, eles vão buscar personagens que têm um diálogo muito rápido e imediato com o centro. Não existe nuances. Você chega no cara, o cara já te conta a história como se conta na novela, como se conta no centro. A narrativa dele não é narrativa de periferia, é uma narrativa de centro. A gente tinha pretensão no filme que o personagem não explicasse muito. Então, ele fala rápido aqui lá, também é indicação da gente. Eu queria que ele falasse rápido, que o corpo dele fosse mais interessante, talvez, do que a fala. Porque era uma ideia mesmo que a compreensão fosse com o tempo, não é uma compreensão imediata do que ele seria. E que pudesse causar um pouco de estranhamento. De novo, o personagem de periferia, na minha perspectiva de ver filme, quase sempre é um personagem da redenção. Ele sempre redime, né? Ele nunca vai até o fim, ele se redime. Né? Não é aquela coisa que... acho que tem na Estética da Fome, né? Acuar o gato até o gato pular em cima de você, que o Glauber falava, né? Acua o gato pular em cima de você, né? Mas o personagem de periferia, eu acho que ele é um personagem redimido, um personagem que chega num ponto e ele tem uma redenção, e as coisas estão legais, e não é tão assim, é menos assado. E a gente queria que esse personagem nosso ele tivesse um pouco mais de provocasse um pouco mais, fosse mais cínico um pouquinho. Só que também aí é outra questão, porque o personagem também tem muito documentário. Então, ele é um cara de fato engraçado, é um cara que... Eu acho massa. Eu acho muito engraçado, assim. Eu sorrio muito, assim, que é o tabu, né? Porque
personagem periférico, homem negro, não pode ser engraçado, né? Tem que ser, né, duro, ranzinza, absurdo. E aí, quando o cara é engraçado, também causa muito estranhamento assim, entre as pessoas, vamos dizer assim, da cidade. Os grupos militantes é engraçado. Você fala, pô, mas esse cara é engraçado demais. Tal. Falei, pô, mas isso é massa, pô, ser engraçado demais, não? A gente tem que ser chato sempre, será? A gente não pode fazer política também sendo engraçado. A gente não pode fazer, não pode discutir a cidade sendo engraçado. Eu acho que é um engraçado também que provoca muito. Isso não é, eu acho que não é um riso no sentido de... É escrachado, eu acho que ele é muito escrachado, mas ele tem sempre uma pegada que desconstrói, que você falou, é sempre uma pegada que te tira do lugar. Então, acho que no filme tinha muito isso. Onde ele chegava, ele tirava as pessoas, inclusive a equipe, ele tira a equipe do lugar. Ele sempre tira a equipe do lugar. Ele é um personagem, ele é um ator fantástico, eu acho. Assim. Então, é mais ou menos isso que eu queria só colocar a princípio, de como que essa história, que tinha uma busca também por um personagem, que é uma tentativa de ver, talvez, uma outra representação de personagem de periferia. Uma outra, são várias representações que tem lá, e também não é porque uma pessoa que é de lá pode representar melhor. Não estou dizendo nada disso, estou dizendo que era uma tentativa, independente do lugar que se está, onde se mora, ou tudo isso, de uma outra representação da experiência de um personagem de periferia. Era isso. Não, e seria muito fácil para o filme também ser um filme exclusivamente escrachado, né? Ele poderia cair nesse lugar do filme da piada, do projeto Piada. E acho que a grande riqueza, a complexidade é manter todos esses níveis de dramaticidade, de seriedade e também de escracho e irreverência e sarcasmo, né, com uma extrema gravidade, a despeito do senso de humor do Dildo, né, o filme termina com gravemente, né? Ele andando naquele, eu acho que essa afirmação do lugar do território, e é por isso que a Paula Gaetan, lá em Vitória, saiu da sessão do filme e disse, nossa, eu me senti vendo um filme palestino. E achei muito, muito interessante por conta desse lugar das imagens que a gente não tem, que o cinema, digamos assim, o cinema do centro, branco, não tem, que são essas imagens o que é, né, os descampados, esses lugares ermos, a cidade como um lugar de passagem, que nada parece que se fixa, tudo é meio transitório, as estruturas são precárias, né, do lado de Brasília, que é o extremo ápice do planejamento, você ter uma cidade, como você falou, eu nem sabia que tinha uns 600 mil habitantes. Oficialmente são 480, mas existe uma nova periferia, que é aquela onde o Zé Bigode anda, que não está contado no IBGE, não existe, que é um fantasma. Tem 120 mil pessoas que não existem no IBGE, porque é uma cidade que tem 5 anos, e para o governo não é interessante, nesse momento, falar que existe uma cidade com condições precárias, que é a primeira Ceilândia, com 120 mil pessoas. Então, assim, o IBGE, esse ano vai sair, mas o primeiro IBGE meio que escondeu isso. Esse dado. Passou por cima, porque disse que não tinha dados qualitativos corretos, blá, blá, blá. É óbvio que é político, né? Só uma coisa, assim, falando do filme da Tristeza, eu passei esse filme, tem 15 dias, porque na cidade onde eu moro também não tem cinema, então, assim, tem um monte de questões assim. Aí, tem um outdoor enorme da CAESB, Companhia de Água e Esgoto de Brasília. A gente coloca um pano branco no outdoor e passa filmes neles, assim, uma praça linda, enorme, assim, sabe? A gente faz um cinema ar público, assim. E aí, quando a gente faz, a gente mobiliza, a gente, né, leva umas... Faz fogueira, leva churrasco, leva os caras do pagode, do rap. Faz uma festa, na verdade, né? Leva as meninas, os caras levam as meninas. Então, é uma festa, é uma brincadeira também. Eu lembro que a gente terminou o filme e foi um clima tenso de tristeza. É impressionante. O distanciamento, depois de muito tempo de ver o filme, eu também acho o filme triste, assim, pra caramba. Mais do que o que... Vamos dizer assim, é aquela coisa que o filme, às vezes, se impõe em cima da gente, né? A gente não tem um domínio completo sobre... Inclusive, mesmo com a questão fria de montagem, que a gente queria muito bem essas coisas assim, mas é impressionante como as imagens se impõem sobre a gente, elas têm muito mais força que a gente, assim. Eu acho que elas conduzem muito, elas têm muito mais... elas chamam para onde vão ficar, eu acho, assim, sabe, na montagem. Não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Porque eu queria um filme lá em cima, eu queria, no começo, não, vamos terminar um filme com a gente... É quase que uma vingança, vamos divertir pra caramba, vamos botar fogo em Brasília e tal. Mas aí, quando a gente foi montar o filme, falou, cara, não é. Não é. O processo que a gente fez no filme não é isso. O processo é massa, a gente se divertiu pra caramba. Divertiu mesmo, que a gente só ficava rindo, a gente riu o dia inteiro com o filme, mas, ao mesmo tempo, era um processo... Porque não está no filme, talvez esteja. Era um processo de corpo a corpo, de fato. Era muita... Porque o filme tem muita intervenção, é muita performance. Sempre tem uma performance, na rua.
que era um estranhamento. A gente, de fato, se deparava com as campanhas, tanto de direita, quanto de centro-esquerda. A gente deparava com todas as campanhas na rua. E era uma coisa que a gente ia para o embate com os caras, a gente provocava os caras também. Assim. A gente tem uma cena numa feira com o Partido Verde, que tem uma briga homérica assim, na rua. A gente brigou. Tentei gravar. Só que a gente não quis colocar, não, porque ia parecer que o diretor é herói. Assim. Né? O diretor brigando, o diretor deve ser um herói. Né? Não é nada disso. Mas, enfim, nós brigamos de verdade. E saiu na porrada e tal. Então, era assim, a gente falava, cara, porra, gente, homens velhos com 40 anos, brigando na rua, mas é bom, assim, foi bom. Foi bom, assim, sabe, brigar fisicamente, corporalmente. A gente já briga há muito tempo, né? A gente parou de brigar de casa, para 10 anos de brigar, mas depois de 40 voltar a brigar é massa também. A gente apanhou, é óbvio, né? 40 anos, cansado, todo mundo cansado, mas bateu também. Assim, essa relação corporal é muito louco falar isso, mas assim, isso carrega a gente pro resto da vida no filme. No filme, sabe? Você vai montar o filme, tudo isso é na sua cabeça, assim. Isso não sai da sua cabeça, não adianta. Isso está impregnado no teu rosto, na tua pele, no teu corpo, enfim, nas suas relações, nas suas decepções. E quando você vai montar o filme, por mais que você tenha uma relativa decupagem para onde ele vai, essas coisas se impõem ao filme. Assim. Então, por isso que eu acho que é triste nesse sentido. A gente... não diria que é um filme de derrota no sentido do personagem. Não, até porque ele continua em frente caminhando, né? Eu acho esperançoso, assim, nesse sentido. Sim, claro. Sozinho, né? Só que sozinho. Que é a fragmentação total. Que é outra coisa muito legal, assim, de novo, porque se tem um processo ideológico, assim, é uma utopia, que eu também tenho. Mas, assim, o processo de politização ou de política de periferia é extremamente fragmentado. Existe uma relação muito tênue, assim, o pouco dinheiro que entra, sabe? A pouca relação que entra. Esse pouco dinheiro que não aparece, as pessoas têm outras ocupações, outras coisas para fazer da vida. O próprio filme, porque o filme no final acabou o dinheiro mesmo. Aí, pô, não dava para juntar todo mundo mais. Tudo é muito louco, está no filme isso aí, sabe? As pessoas começam a se afastar, porque querem trabalhar, pô, estão filmando há 6 meses já, não dá mais não, velho. E para eles, né, que não existe a relação com os caras de periferia, fazer, vou filmar 6 meses, cara, é tempo demais, né, filmar 6 meses, né, e porque eles não vivem disso. Então, pô, já passou 3 meses, 4 meses, 5 meses, aí no 6º mês, cara, velho, eu arrumei outro emprego aí, bicho, não dá para fazer esse filme mais não. Arrumei um emprego aí e tal, foi difícil fazer o pitch, né, porque arrumar emprego é igual fazer pitch, né. Eu falo que eu faço pitch a vida toda, assim, porque eu sou bom em pitch, assim. Sempre fiz pitch, assim, eu arrumar emprego, tinha 4, 5 caras, assim, eu faço também. Você limpo também. É igual fazer pitch em público, né? Digital público, assim, mesma coisa. Agora, o que é interessante, antes de abrir a palavra para vocês, é que, em relação a essa questão do processo político ser fragmentário, da solidão do personagem, é que o personagem ele é solitário não só no seu momento de lazer, que, na verdade, é um momento da campanha política, mas ele é extremamente solitário no trabalho. É um trabalho também sem patrão, sem antagonista. Ele está sempre trabalhando sozinho, olhando para o chão, como faxineiro. É muito interessante esse lugar, quer dizer, quando ele está... o Dildo está como disse o Kleber Eduardo, num congresso da Socine, que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, a cidade de Almaçó foi muito discutido. Então, o Kleber dizia que o Dildo estava em deslocamento permanente e em esgotamento permanente. Né? A vida vivida é a vida exaurida. Tem uma coisa que você colocou no Facebook uma vez, uma foto, que eu achei fantástico, assim, que eu me emociono até hoje. Né? Não estou tirando com você, nem puxando seu saco, não. Porque é verdade mesmo, assim. Me emociono pra caramba, porque ela colocou uma foto que quando a gente estava fazendo a montagem, aquele bilhão de material na frente da gente, aí chegou um cara até xarope lá, falou assim, mas qual é o fotograma do filme, assim? Falei, porra, fotograma do filme, velho, sei lá, porra. Né? Mas qual que é, assim? E ele ficava aproximando a gente, né? Aí o cara, isso ficou na minha cabeça, assim, falei, pô, eu nunca vi, deve ter alguém que tenha falado já, né, anteriormente para ele e tal. E ele ficava me perturbando assim, eu falei, bicho, não tem porra de fotograma nesse filme aqui não, cara. Aí chegou um momento que eu ficava pensando muito naquilo. Eu falei, pô, mas pode ser legal o exercício, a experiência de achar uma foto que possa, talvez, a partir dali, criar um norte para o filme, assim. E é justamente essa foto. Não necessariamente aquele frame que você colocou, mas naquela sequência. O cara num espaço muito vazio, de costa, indo à rodoviária, mas num espaço muito... E quando você colocou assim, eu fiquei extremamente... Pô, caralho, velho, ela colocou a mesma foto que a gente achava que era o fragmento do filme, sabe? Que era aquele ponto do filme, assim. Foi massa. Bem, aberto a vocês, democraticamente.
acho que o Dildo, ele ali como servente, ele trabalhando, o filme está meio que testemunhando o invisível, né? Um trabalho um tanto invisível para quem é de centro. E ali o filme está testemunhando o invisível. Eu fico muito curioso agora, sabendo dessa sessão lá na Ceilândia, da tristeza no fim da sessão. Não sei se é uma... Como deve ter funcionado isso, uma constatação constatação da periferia, constatação da falta de chance, não sei. Não sei o que você tem a dizer sobre isso. Eu acho que não é nem essa falta de chance, assim. Eu acho que é mesmo uma questão de deslocamento, sabe? Constatação da desesperança, né? Vamos continuar. Eu acho também que não é nem desesperança, é uma melancolia, vamos dizer assim. Tem uma melancolia na parada, assim, sabe? Tem uma onda, assim, de ver... Porque, de novo, cara, no nosso caso, especificamente, a gente vive na cidade. A gente experimenta a cidade. Então, e é muito louco, né? Você vê a cidade no cinema é uma coisa, a cidade cotidiana é outra. Mas quando você vê aquela cena que ele caminha por aquele campo lá, pra gente era uma onda assim, caralho, velho. Campo também sem teto. Né? O campo de terra, tem estrutura, de um espaço sem teto. Aquele campo era o campo da infância da gente. Então, assim, um campo que sempre estava cheio, lotado, e daqui a 2 anos vai estar cheio de prédio. Assim, aquela coisa toda assim, da gente sentir que, putz, caralho. Mas é isso também, a fila anda, né? Infelizmente. O pior é que ela só anda pro lado dos caras que tem grana, mas tudo bem, né? Podia também andar um pouco pra gente, mas que a fila anda, é óbvio. Mas pra gente era o sentido de nostalgia mesmo, sabe? Da ideia do vazio, do campo e a gente, assim, no meu caso especificamente, eu joguei futebol, então tem um monte de coisa ali assim que eu fui profissional de futebol, então tem um monte de coisa ali que estava envolvida no processo, assim. Mas assim, aquele espaço era um grande espaço de convivência, é isso. E ele, aos poucos, ele foi sendo destabilizado. É uma questão política, financeira, de especulação imobiliária. Eles começam a cercar o local, eles passam o metrô no meio dele, o metrô passa do lado, então eles separam uma parte da cidade com a outra. É isso, eles vão aos poucos minando para que a gente perca aquele espaço, né? Porque é muito isso, assim, Brasília é a cidade, eu acho, tão contra as outras, mas a especulação imobiliária, vamos dizer assim, ela é uma jovem especulação, ela já nasceu especulada, né? A gente fala que a Ceilândia é o primeiro aborto territorial do DF. Foi um aborto, né? No momento que a cidade expulsa mesmo tudo isso aí. Os caras são resistentes. A geração dos meus pais era muito resistente. Porque você imagina o cara ser jogado 40 quilômetros no meio do cerrado, sem nenhuma comunicação com o centro, porque eu acho que o cara queria ir embora, né? Mas os caras ficaram, obviamente, que não tinha para onde ir. O povo quer morar, né? E tem muito uma coisa de... Isso, cara. E aí é aquilo que eu falei no começo. É a primeira geração que cresce com uma certa agonia com a cidade, né? É uma geração raivosa até, assim. É engraçada, mas é raivosa, né? A gente fica falando, pô, a gente... Não é ruim ter raiva também, não é bom ter raiva também, sabe? Assim, de vez em quando, eu acho. De ir para cima, vamos dizer assim, de perder o respeito com algumas coisas, assim, mesmo sabendo que tem um monte de equívoco, mesmo sabendo que quase sempre a gente fala mais que deve falar pelos cotovelos, mas essa vontade também de ir para cima. De não ter, vamos dizer assim, de não ter necessariamente um respeito nostálgico com a parada, assim. Eu acho que é isso. Assim como a gente também está ficando, vai ficar para trás, a ideia de que as coisas têm que se movimentar. As coisas se movimentam, né? As coisas têm que ir acontecendo. Então, e a cidade é essa coisa, a memória sobre a cidade, hoje é uma memória institucional. Então, o governo trabalha com isso. A cidade é preparada para virar uma cidade de classe média, que é fantástico, assim, e é cabuloso, assim. Então, todas as benesses que foram construídas, não é para que as pessoas chegaram ali. É para uma classe média que está vindo especulando, é óbvio. Brasília não cabe mais ninguém. Vem para Águas Lindas, vem para Guatinga, vem chegando. A Ceilândia é o novo momento que dá mais próximo do centro. Então, se constrói um metrô na cidade, a cidade já tem uma urbanização maior e tal. E, ao mesmo tempo, a especulação cresce. Um lote que valia, há 6, 7 anos, R$150 mil, hoje vale R$600 mil. Então, é óbvio que isso cria toda uma demanda, cria toda uma tensão em famílias que os pais já morreram, que têm 4, 5 filhos, e aí os caras, não, vamos vender, vamos repartir, vamos sair para fora, e vamos lá mais para lá, para o entorno de Brasília, entendeu? Vamos dizer assim, as coisas estão ali de maneira iminente, ali, elas vão acontecer, é nesse sentido. A gente está, puxa, já vai acontecer, já era, sacou? Assim, isso, é quase que inevitável essa história assim. Então, quando a história do novo cinema é isso, eu acho que a gente... a angústia de falar bem assim, não, cara, vamos pro pau também, sabe?
Não dá mais para ficar só engolindo isso também, assim. Já que a gente tem chance de fazer um filme, pelo menos a gente faz isso, assim. É a ideia de fazer o último filme, né? Bora fazer o último filme, vamos bater de frente. Mesmo que seja uma merda de filme, quase sempre é uma merda de filme, né? Quase sempre os filmes são ruins, quase sempre. É isso, enfim. Faz parte do jogo também. Mas isso tem no filme. Para mim, tem um sentimento de coexistência de dois poderes paralelos, quase como se fossem dois países que coexistem. E isso é muito interessante, porque isso, para mim, é vitalidade, né? É quase como, ao mesmo tempo, é um tsunami. Um tsunami é uma onda que está chegando, aparentemente, para arrastar, né? Parece uma sensação. Por isso que eu falei que parece um filme palestino, porque, ao mesmo tempo, tem uma vitalidade, uma força, uma dignidade, uma pulsão de vida tão forte, né? Que isso é muito diferente do que eu tenho visto do cinema brasileiro, no documentário, né? É quase, sei lá, impõe um respeito e impõe isso, né? Não é um olhar. Bom, primeiro porque você mora lá. Então, é um filme que tem esse aspecto guerrilheiro, mas guerrilheiro no sentido da resistência, da potência e sei lá, como é uma mensagem tão clara, não tem uma intermediação nisso, sabe? Eu acho que é uma maneira muito vital de se estar no mundo, né? Enfim, eu adorei o filme. Enfim, não sei mais o que falar, porque são muitas ideias, mas também a maneira, já do ponto de vista do cinema, como esses espaços aparecem, né? Como eles são fortalecidos, né? Pelo enquadramento, né? É bastante surpreendente mesmo. Enfim, é isso. Obrigado. É engraçado que eu fiz um filme fiz lá no Xingu, que se chama O Acá. E tem uma parte, o filme se chamava Agosto Guarupe. E tem uma parte que os índios Camaiurá vão para a cidade, para Brasília, né? E tem um plano deles na frente do palácio lá dos... Congresso? Eles estão lá. Exatamente, é um pouco esse sentimento, que são dois poderes que estão coexistindo em paralelo. Um não é mais forte que o outro. De fato, tem essa potência do mercado, né? Mas, do ponto de vista da representação, eles têm a mesma vitalidade. Não tem a mesma vitalidade. Um tem a vitalidade da resistência, né? Pelo menos isso para mim é forte, não sei. Tem só uma história disso, porque eu acho que tem muito isso mesmo, assim, de os espaços públicos de Brasília, vamos dizer, os espaços permitidos para manifestações públicos, né? Manifestação, as coisas assim, eles já são institucionais, né? Você, enfim, é coisa né, do espaço de direito, né? Do Estado de Direito. Então, desculpa te interromper, mas é que a cena em que o Dildo e o Zé Bigode estão passeando ali no Congresso, naquele espaço vazio, que é o espaço institucional da manifestação política, eles já estão pensando em vender, né? Quer dizer, e se eu vendesse isso aqui, imagina quanto custa esse terreno. A ideia que a gente falou, né? Fazer tipo, a gente queria, eu acho que é uma proposta boa até, assim, a gente fazer um setor de domésticas ali, norte, é aquilo que eu falei, habitar enquanto habitação populacional, né? Popular, né? Porque, de novo, é um espaço que até as manifestações elas
elas são criadas de maneira hierárquica quase sempre. Não é sempre, mas quase sempre permissão para campanha contra a corrupção, assim, né? É uma coisa absurda, né? Fantástico, assim, de como que as caras que estão lá, as pessoas que estão lá, assim, eu sempre penso que é do outro planeta, assim, que está lá, sabe? O jeito do corpo, as pessoas se manifestam, horário para acabar a manifestação, acredita? Como é que pode? Horário para acabar a manifestação não existe, cara. Como é que é isso? Ah, não, vamos partir para cima do Congresso. Ah, não, mas pode partir, você tem que ficar 45 metros longe, não sei de quê. Como assim? Mas não está indo para cima? Não, mas tem 45 metros que não pode estar e tal, que é permitido, tá? É tudo muito... as camadas são muito claras, assim, de permissão até onde você pode ir, né? Tudo é permitido ou não permitido, assim. E tudo é eslogado. O que mais me incomoda é o slogan, é muito slogan, sabe? E o slogan é aquela coisa que transforma a gente em lugar nenhum, né? Porque o slogan suga a gente no turbilhão, que você vai para onde? Vai para lugar nenhum. Não há como bater de frente com o slogan. É impossível bater no slogan. Se você bate de frente com o slogan, você é perverso, é reacionário, você é um escroto, enfim, você é tudo de ruim. Então, se você as campanhas que se apropriam de momentos históricos, de conquistas históricas, e transformam em pequenos slogans, joga a gente em outro mundo. Então, e joga a gente contra a gente, quase sempre, né? Joga os grupos sociais contra os grupos sociais. Porque se começa uma história de que eu sou mais periférico que você. Eu sou mais negro que você. Eu sou mais isso que você. Obviamente que não estou desconsiderando todas as conquistas que são importantes. Na minha perspectiva, como exemplo, essas conquistas todas, eu sou a favor completamente da cota racial, enfim, eu acho que é uma conquista histórica e, na minha perspectiva, deve acontecer e deve continuar. Mas estou dizendo que eles conseguem eslogar em cima disso e tirar a gente da história toda. Assim. Então, a cidade tem esse espaço de permissão, né? Essa cena que o cara vai, que é porque eu acho que a gente montou mal aquilo lá. Acho que tinha um potencial muito grande para aquela sequência, especificamente, que ele fala que o forninho de pão de queijo, né? É aquele forninho de pão de queijo. Porque, de fato, o Museu Nacional parece um forninho de pão de queijo mineiro. Quem é mineiro conhece isso aí. É um forninho de pão de queijo, que tem uma portinha que põe o pão de queijo, né? Eu achei fantástica essa metáfora. Porque as pessoas falavam, parece... Eu estava na rodoviária e a mulher falando assim... Mas é o Dilmar que fala aquilo lá, que é dele, assim. Ela fala, o forninho do pão de queijo. Porque o Dilmar, eu acho assim... Ele é um caso à parte, assim. Ele é um cara fantástico, assim. O personagem, o Dildo, né? O Dilmar, ele é um ator fantástico. E ele é aquilo na vida real, assim. Ele consegue desconstruir qualquer situação política, assim. Ele está em debates políticos que ele consegue quebrar toda a hierarquia gramatical, assim, vamos dizer assim, né? Porque os debates têm muito isso, né? Debate político, existe uma norma gramatical que você não e é outra coisa que a gente fala muito no cinema, assim, como que a gente vai correr atrás de uma norma gramatical já pronta? Os caras têm 50 anos na frente da gente. Quando a gente chegar para falar com eles já desconstruíram a gente há muito tempo. Então, é uma brincadeira também de quebrar essa norma gramatical. Não, você está falando, não entendo. Você não me entende, também não te entende, ninguém entende ninguém. Está ficando bom. Se ninguém entende ninguém, é bom. Agora, não dá só eu ficar entendendo sempre. Entendeu? Não existe um diálogo, existe uma imposição gramatical e hierarquia. Só eu que tenho que me permitir a compreender as coisas. Só eu que tenho que me permitir a não ser, assim, ser ignorante, você não conhece a história do cinema nacional, não conhece a história dos cinemas. Sim, sou mesmo, mas você também não conhece a nossa história, e você não se permite também fazer esse meio campo e esse diálogo, né? Eu acho que o Dilmar tinha muito essa coisa de quebrar essa norma gramatical, sabe? Que eu acho que nesse sentido, ele é um personagem fantástico, é um ator fantástico, porque ele internaliza as coisas todas no filme. Imagina, eu acho que ele é a alma do filme nesse sentido, assim. Ele consegue, vamos dizer assim, ele é todo o ideal que a gente tinha de filme, assim. Então, é muito nesse sentido, de quebrar normas gramaticais, assim. As normas do poder, né? O que eu acho interessantíssimo é justamente ambíguo, e por isso que é tão perturbador, é que ele quebra a norma gramatical, ele instaura o princípio do desentendimento por meio do slogan. Quer dizer, ele faz da arma do vencedor a arma do vencido, digamos assim. Ele usa dessas mesmas estratégias, ele vai para a batalha com o slogan, com a arma do outro. Né? Só que colocando o desentendimento no lugar, porque começa pelo fato de que a gente não entende o que ele fala. Então isso eu acho... E assim, a compreensão dele é uma compreensão muito mais corporal, né? A compreensão, assim, de novo, aquela coisa... Eu lembro quando a gente passava com esse carro nas ruas, assim, eu acho que ele devia fundar esse partido mesmo. Eu estou fazendo uma grande campanha para fundar o PCN, assim, porque é o lupe proletariado, né? A galera pirava assim na rua, os vendedores de laranja, o cara que vigiava carro, pirava cantando assim. Eu falei, cara, isso aí
né? A gente vai ser... É bom, não. É um partido populista e tal, mas, pô, né, vamos democratizar as bases e virar um partido de esquerda de fato e tal, né? Essas coisas todas assim. Eu acho que ele tem esse potencial dessa história toda assim que a gente estava falando, né? A relação dele é muito, muito rápido de pensamento, de ver as coisas assim. A angústia dele é muito grande com relação a tudo isso, né? E tem todo um movimento que circula ali que eu acho também que é... E também, de novo, a ideia da provocação. E a ideia também, assim, que a gente conversava muito, aquela coisa de cinema de R$1, de karatê e tal, é porque é aquilo, a gente gosta mesmo de filme de gênero. A gente quer fazer também filme de gênero, assim, no sentido de... Eu lembro que na cidade que eu morava, que tinha um cinema, que era o clássico, né? Existia um cinema que era o Sesc Karatê. Passava uma sessão pornô e uma sessão karatê. Então, a minha cinefilia é pornô e karatê. Eu sei que todos vocês falarem aí. Então, assim, a minha geração tinha essa coisa de ver filme pornô e karatê, que tinha uma outra moral que era muito louca. Eu conheci várias namoradas minhas em sala de pornô, e a relação era outra. Porque a gente ia ao cinema, estava passando pornô, mas a gente ia ao cinema. A gente ia ver Bruce Lee, a gente ia ver os filmes de ação, que era onde tinha. E dali, a 40 metros do lado, existia o maior baile black do DF, era um baile black que tinha 2.000 pessoas. A cidade era sitiada nesse sentido, a cidade era sitiada. Ela tinha um espaço de permissão, que era o centro, a gente não circulava para Brasília. Esse mesmo baile black, quando chega um tempo, quando ele cria uma identidade muito forte, a polícia chega e acaba com o baile black. Que é outro filme que estou fazendo agora. A polícia chega e fecha o baile black a tiros, assim. A operação de guerra, porque de lá estava surgindo um movimento black muito grande, com a identidade, e aí é associado com marginalidade, com isso, com aquilo. Então, esses caras que fazem, um exemplo, que estão no filme comigo, eles sempre me perguntavam assim, pô, mas não vai ter uns tiros, não vai ter vamos fazer umas perseguições de carro e tal. Eu achava genial, é isso mesmo. E, por exemplo, eu estou fazendo um outro filme que eu estou fazendo, que é o Cadeirante, o Marquinho, o Tropa de Elite. Ele chegou para mim assim, cara, eu quero voar no filme. Vocês fazem cinema aí, vamos voar no filme, porra. Esse negócio de ficar sempre se arrastando, sempre a gente perdendo. Vamos ganhar no filme também. Bora fazer um filme que a gente sequestra bancos. Assim, sabe, tem um imaginário assim, muito louco. O Dilmar falou uma coisa fantástica. Assim. Ele falou assim, ó, vamos fazer um filme que a primeira cena do filme a gente vai queimar um cartório. Vamos queimar um cartório. Porque o cartório é onde legitima todo o processo de especulação imobiliária, né? As Serras da União são assim, você vai em Brasília, assim, esse mesmo lugar que a gente passa cinema, ele está cercado agora. Está lá, Vendes. Falei, porra, a gente sempre viveu aqui, aí apareceu um dono lá. O cara tem as manhas, é tão cínico que ele conseguiu cercar uma área pública que ninguém nunca tinha pensado, está lá, Vendes. Aí a gente foi pesquisar essa história toda. O cara é de um cartório de uma cidade Cristalina de Goiás, um cartório... É grileiro de terra, né? O cara chegou lá e criou a prova que existe aquilo dele está num cartório do interior do Goiás. Então, vamos fazer o primeiro filme que a gente queima os cartórios do interior do Goiás. Porque a gente queima as provas cabal da especulação imobiliária. Então, um filme de bang-bang, né? Com ação de bang-bang, pá, pá, os caras tirando e tal. E aí os caras queimam, cara. Porra, isso aí é lindo. Depois que vieram, não interessa mais, né, no filme. Isso já é um filme muito forte, assim. Então, esses imaginários, assim, que eu acho que a gente perdeu um pouquinho. E a gente não consegue mais colocar no filme, porque talvez porque existe também essa norma, de novo, a coisa da norma gramatical, da gente se localizar num espaço, se colocar num espaço, assim, sabe? De tá. É isso, assim, por exemplo, fazer filmes que possa vir um cara, enfim, que um cara que é cadeirante possa andar. Porque ele quer isso no filme, sacou? Assim, esse não é espaço de fazer filme? Vocês não fazem esse tal de filme aí? Então, vamos fazer, mesmo que vire uma coisa tosca, que obviamente já teve isso no cinema nacional, né? Vamos dizer assim, essa tentativa de buscar esses imaginários. E para a gente, talvez por não ter vamos dizer assim, não está atrelada a uma cinefilia, necessariamente, sabe? Essa é a norma do cinema atual. Esse eu não ouvi cinema brasileiro, sei lá, não sei, eu realmente tenho muito pouca cinefilia com relação a isso. Então, o meu entendimento de filme é um entendimento de experiência. Eu não acho nada disso, não ouvi cinema, não acho nada disso. Mas, assim, talvez por não estar muito atrelado a isso, permite também que a gente comece a brincar de fazer filme, sabe? A ideia de brincar de fazer filme, eu acho que é muito, muito isso. Vamos fazer filme, brincar de fazer filme, porque a gente não vai ganhar dinheiro com isso. Nossos filmes não vão entrar em cartaz, não vai ter nada disso. A gente vai fazer o filme como se fosse o último filme. A gente gosta pra caramba de fazer filme é massa. A gente se diverte pra caramba, a gente tá com a câmera na mão, tudo é massa. Então vamos divertir de verdade, assim, sabe? Acho que os filmes a gente parte muito dessa brincadeira de, se for legal, se a gente contar ali, de novo, né, o pitch, né? Se a gente fazer o pitch interno ali e as pessoas acharem legal, vamos nessa.
É estranho, mas vamos nessa. Chega a algum lugar, assim, sabe? Chega a algum lugar até pela própria... o fazer o filme. As condições que o filme existem. As condições dos atores, as condições do espaço, sabe? Tudo acho que motiva essas brincadeiras com o filme, assim. Que a gente perde muito também, né? Eu estava até comentando lá na cidade, porque, assim, Brasília é uma cidade muito doida, assim, muito escandalosa, né? Tudo é, vocês sabem, tudo é 8666, né? É a lei digital, né? Tudo é o diabo da 8666. A 866 é a lei que, na verdade, que patrocina empresa pública, né? Que patrocina a Constituição Civil. A Constituição Civil se baseia em editais públicos, baseado pela tal da 8666. E o tal do edital de Brasília, de cultura, é também o 8666. Eu não entendo, assim, como é que o edital de cultura pode ser o mesmo edital de Constituição Civil, né? Aí a gente fica, cara, que porra é essa, assim? Então, de como que tudo é baseado na lei. Eu acho assim, eu já falei muito isso, assim, a gente tem que aprender direito constitucional nas escolas, porque vai ser massa. Porque quando os caras, a polícia chegar na gente, a gente saca a Constituição, né? Artigo 5º, blá, 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 blá. Pelo menos o cara fica desconcertado. A gente apanha do mesmo jeito, é óbvio, né? Mas pelo menos desconcerta os caras assim. Então, essa ideia de que a cidade tudo gira em torno no final das contas, você cai no turbilhão da lei, assim. A lei te engole. Aquela coisa da lei que vai te sugando, te sugando. Então, que é o que a gente fala muito assim, eu acho que a gente tem que aprender a lei mesmo, tem que virar advogado advogado de porte de cadeia, né? Na minha rua tem um cara que chama Seu Doutor Tira o Homem. O advogado mais famoso, é um velhinho antigo, o nome dele é Seu Doutor, o escritório dele, Seu Doutor Tira o Homem. Que é porte de cadeia, a gente liga, o Seu Doutor Tira o Homem, vou tirar e tal. Ele sabe 2 leis só. Ele sabe uma, que é a lei que... Você matou alguém? Matou não. Então, massa. Então, artigo é esse. Você é o seu segundo delito? Não, é o primeiro. Então, o artigo é esse. Ele chega na delegacia com o artigo 5º, que ele sabe de cor. Aí ele já chega falando para o policial, ó, artigo tal, você tem direito tal. Ele fala um monte de coisa, faz a resenha dele. Aí ele fala assim, ó, fulano de tal, artigo tal, por favor, tire ele. E os caras ficam olhando para ele assim, pô, ele está certo, está errado, está certo, está errado. Ninguém sabe, né? Então, vamos embora. É assim, é o caô, né? O caô da lei que vai jogando assim. Então, eu acho que tem muito isso também. A cidade é muito assim, essa coisa da... O edital da cidade, assim, a cidade tem um edital público lá. O edital público é a coisa mais absurda assim, que tem em Brasília. Assim. A última coisa que vale é o teu filme. Tudo vale, menos o filme. Então, tem umas pontuações assim que são, de novo, é um processo de construção histórica, e para mim, como exemplo, seria uma maravilha, porque eu estou enquadrado em todas as histórias de processo de construção histórica, né? Acessibilidade, vamos dizer assim. Mas é um absurdo, é horrível, porque você, no final das contas, tudo vira, de novo, as pessoas enquadram, eles aprendem quais são as leis para ganhar os editais. Então, os filmes se baseiam em leis para ganhar editais, não em vontade de fazer cinema, vontade de fazer teatro, literatura. Então, Brasília, ela cerca sempre essa relação do poder. É muito... E eu falo muito assim, não dá para a gente ser omisso em Brasília. Não dá, não é permitido para uma pessoa que lida com relação pública, e o cinema, eu acho que lidar com relação pública, né? Lidar com espaço público, você não tem o direito de ser omisso. Mesmo que você queira, que eu já tive muito tempo, porque a gente vai ficando mais cansado, eu tenho filhos, enfim, como todo mundo, blá, 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 pagou legal, enfim. A gente vai cansando, mas a Brasília não permite essa omissão, porque essa omissão é onde eles vão te sugar. Ou você vai virar garoto propaganda, ou você vai virar um cara de fora. Então, a nossa história em Brasília é muito de enfrentamento, inclusive, com o espaço de poder, que é um espaço que a gente construiu. A esquerda de Brasília que está lá, é a gente que estava nas ruas, a gente, historicamente, tinha essa relação com o PT e tal. Mas, no entanto, todo debate, para a gente, é um estranhamento profundo, porque parece que, no momento que as histórias podem se concretizar, é onde eles conseguem mais... calar a gente, assim, se cala com muito pouca coisa, sabe? A gente é calado com muito rápido, assim. Você vê a história dos festivais que rolam em Brasília. Brasília é um absurdo. Um festival que paga 200 mil para o melhor filme, assim. Eu fico imaginando, cara. Eu acho que quem tem um filme em Brasília dá vontade de matar o outro, né? Pô, 200 mil, eu acho que o cara que é realizador torce contra o filme do outro, né? Se puder, sabota o filme do outro. Acho que é uma boa ideia, sabotar o filme do outro. 200 mil é muito dinheiro. Por que não se faz, com todo esse dinheiro que tem em Brasília, como exemplo de festivais, não se faz, de fato, um festival que tenha... Que é a história do festival, a criação do festival? Uma discussão pública, política, uma discussão dos espaços públicos, como essa grana podia movimentar, durante um ano, toda a relação
entre aspas, né, de indústria do cinema brasileiro como exemplo, que é uma esquizofrenia, né? Indústria é uma esquizofrenia, mas enfim, toda uma relação de mercado, melhor assim. Se podia fazer cinema nas cidades satélites, se podia criar de fato curadoria de cinema nacional nas cidades satélites, se podia de fato reverter esse dinheiro que é público para as pessoas locais, mas ninguém nem toca no assunto. Vira um festival que só está falando de grana e está falando daquilo que é o Star System, né? Está falando de filmes que são, enfim. Eu vou falar besteira, mas enfim, é isso. Acho que tem muito essa coisa da cidade assim. Alguma questão? Adirley. Oi. Não, uma pequena comentário / curiosidade. Uhum. Eu achei interessante, ouvindo você falar, como é que você se refere à palavra cidade. Engraçado, assim, para mim. Eu, por exemplo, não tenho uma relação muito próxima, né, com Brasília, nem Ceilândia e esse universo. E você fala o tempo todo, não, porque lá na minha cidade, na cidade onde eu nasci, não, porque é uma cidade. E aí, o tempo todo que você está falando, eu fico tentando entender. Ele está falando Brasília, agora ele está falando Ceilândia. Afinal, de onde ele é? Será que ele... Ceilândia, mas ele também morou em outro lugar? A palavra cidade, ela aparece em todos os lugares. Eu percebi que você estava falando de Brasília, e em alguns momentos você estava falando, quando você falou 41 anos, era Ceilândia, né? E quando você fala de algumas, da lei, da gramática, você está falando de Brasília. Achei super interessante, assim, essa própria mistura, a cidade ser Brasília e ser Ceilândia. A cidade é uma só. A cidade é uma só. A cidade... acho que é que eu te falei no começo, eu acho que a cidade... A Ceilândia, a gente é uma geração que nega Brasília. Mas quanto mais a gente nega Brasília, mais a gente reafirma Brasília. Assim. Essa é a nossa arapuca, né? A nossa contradição, acho que é essa, assim, de negar constantemente a cidade e ela crescer sobre a gente, assim. É o fantasma da cidade, né? O fantasma que ronda a cidade, como diz o nosso amigo Marx lá, né? A burguesia que ronda a cidade. Então, enfim, tem a coisa do espectro mesmo da cidade que fica rondando a gente ali, querendo dar uma arapuca na gente, assim, sabe? Mas eu acho que a cidade, quando é assim, eu acho que é a cidade de Ceilândia, assim mesmo. Porque, de novo, assim, a minha geração é a geração que leva... a geração do Baku, né? É o que eu te falei para você já. Que leva Baku nos muros, né? É engraçado que Baku polícia chega, mão na cabeça, tal. A geração que levou o Baku, assim. A gente é engraçado que a gente ficava conversando às vezes. Por isso que a gente fala muito rápido, por isso que eu falo muito rápido, talvez, não deixe ninguém falar. Porque a gente ia para a rua, na cidade, na rua, várias pessoas juntas, e cada um queria contar uma história. Mas em grupo, tem que contar a história muito rápido, porque a polícia chega muito rápido. Então, todo mundo, a minha história é essa. A minha história é essa. Os caras chegavam e davam Baku na gente, assim. E tinha... De novo, a minha relação com tudo isso é muito aconteceu, vamos dizer assim. Por exemplo, a minha história com o cinema eu fiz cinema entrei para a Universidade de Brasília com 28 anos. O primeiro filme que eu fiz foi com 35 anos, assim, 34 anos. Até eu entrar na Universidade de Brasília com 28 anos, eu nunca tinha visto na minha vida um documentário. Entrei no curso de cinema por acaso, assim, não havia... Eu entrei na Universidade de Brasília para namorar, sabe, assim. Eu queria arrumar umas namoradas, assim, que eu jogava futebol, fiquei desempregado, aí comecei a dar umas aulas particulares de matemática, física e química. Eu era professor de matemática, assim, o maior caô do mundo, sabe, assim. Porque quando eu fiquei desempregado, um dia eu peguei e abri o jornal, e o jornal era fantástico, assim, isso em 95, em 92, aula particular, R$30. Eu falei, cara, R$30 uma aula, velho. E os caras pagavam, assim, eu falei, porra, o mercado é bom, assim. E daí eu comecei a aprender, eu anunciei que dava aula de matemática. Eu sou professor de matemática, eu anunciei no Correio Brasiliense, que dava aula de matemática. Eu tinha uma experiência em matemática, mas, obviamente, de segundo grau. Eu formei supletivo. E eu lembro que a primeira aula que me ligaram, uma mulher me ligou, que até é minha amiga hoje, ela me ligou e falou bem assim, minha filha estuda no Colégio Objetivo, não sei se existe Colégio Objetivo ainda, e ela quer pegar uma aula de trigonometria. Você sabe? Eu falei, cara, é minha especialidade. Trigonometria é minha especialidade. E aí, só que é o seguinte, a minha agenda está lotada, a minha agenda não cabe mais ninguém. E daí eu falava, se quiser marcar para daqui a um mês, eu dou essa aula. Ela, não, claro, a agenda cheia deve ser bom, né? Daqui a um mês, aí que eu pegava? Eu pegava um livro de professor, que era um amigo meu vizinho, ia para a biblioteca e decupava, né? Dava tudo daquela matéria, sabe? Decorava os cálculos até, assim, de trigonometria, cosseno, seno, enfim, eu aprendi aquilo lá. E dava aula. E quando dava aula, eu dava aula bem. Então, aí ligava, voltava, você sabe eletromagnetismo? Isso aí é brincadeira, isso aí é física, então. E a mesma coisa. E fui acumulando isso. Eu vivi 4 anos disso.
ganhando 50, 60, R$30 por hora aula. Era um mercado fantástico até. Aula e servidor público em Brasília. Cinema não dá dinheiro, não, mas o resto dá. E aí eu comecei a ter esse acúmulo de conhecimento dessas matérias. Eu sabia, aprendi dando aula, matemática, física e química. Daí, quando foi em 97 para 98, abriu um concurso para a Secretaria de Saúde de Brasília. Eu sou, até hoje, servidor da Secretaria de Saúde de Brasília. Eu sou um burocrata. Eu trabalho cara crachá. Pá, papel. Pá, pum, pum, pá. Sabe essas coisas assim? Eu vivo... Tenho cara de papel no serviço, assim. Sabe que é cara de papel? O cara olha assim, tipo... A coisa do Kafka, né? Assim, meio. Aí tinha uma onda que era... Quando eu fui fazer essa inscrição para a Secretaria de Saúde de Brasília, eu passei em frente o Departamento de Comunicação da UNB, porque era feito na UNB. E eu fiquei fascinado, cara. Falei, cara, 10 da manhã, segunda-feira, todo mundo curtindo um sol, um monte de gente linda, falando inglês. Falei, cara, isso aqui é fantástico. Isso aqui só pode ser todo mundo. Eu quero isso para mim também, assim. Tô a fim de entrar nisso aí. E eu fiquei fascinado. Eu fiquei embasbacado, assim, com as mulheres bonitas e tal, com as meninas bonitas. Umas meninas estranhas, né? Assim, cabelo vermelho e tal. A coisa o etnocentrismo, né, e tal. Depois a gente aprendeu que é etnocentrismo na universidade, assim. E aí tinha essa coisa de ver esse povo todo, eu fiquei fascinado e falei, cara, eu vou entrar no departamento de comunicação. Eu quero fazer um curso que eu nem sabia. Aí na comunicação tinha primeiro corte de jornalismo, segundo publicidade, e o terceiro lá embaixo, cinema. Isso em 98, e a universidade em 97 tinha voltado o curso de cinema. Tinha acabado o curso de cinema, as professores sabem isso, em 97 voltou. Eu entro na segunda turma de cinema. Mas eu entrei no cinema porque era o corte mais baixo. Que eu vi lá, pesquisei, era o corte mais baixo. Eu queria, na verdade, namorar, não queria nada. Eu queria ter uma aventura. Eu vou para a universidade ter uma aventura. Eu não tinha a mínima intenção, nem a pretensão de sair com canudo. Porque não me interessava. Não era a minha relação. Não tinha nada que me interessava naquilo lá. Quando eu entro na universidade, a primeira aula que eu tenho, primeiro dia que eu tenho, é uma aula de cinema, história do cinema, com um cara chamado João Lanari Bó. Não sei se o professor conhece, o professor João Lanari, que é diplomata, que é meu amigo até, eu gosto muito do Lanari, assim. E eu lembro que estava passando o filme, ele colocou um filme do Eisenstein, numa televisão de 14 polegadas, porque a universidade estava sucateada nesse momento, numa televisão de 14 polegadas, com o sol batendo em cima, assim. E um som ruim, assim. Eu falei, cara, que porra é essa? Que doideira é essa? Assim, sabe? E me estranhava muito aquilo lá. Eu lembro quando ele acabou, ele perguntou para mim, assim, primeira pessoa, o que eu achava, assim. Eu falei, cara, eu não acho nada, assim. A princípio, eu não acho nada. Mas eu acho que eu vou embora, assim. Eu acho que eu tenho que vazar, porque, cara, isso aqui para mim foi uma armadilha, assim. Eu falei para ele assim, professor, eu vim para arrumar namorada, velho. Tu me coloca um negócio desse aí, eu não aguento esse negócio, assim. Então, assim, a universidade, para mim, veio nesse sentido, assim. Esse estranhamento com as coisas, assim. Eu estava num momento que eu queria me divertir. Eu tinha acabado de jogar futebol, enfim, estava na rua. Eu estava caminhando pelas ruas, assim, no sentido de que, quando eu falo da cidade, é porque a minha vida todinha foi caminhar pela rua da cidade. É a coisa de estar procurando emprego, ou com os amigos, ou de atravessar a cidade. A aventura de menino pequenininho, atravessar uma quadra para outra, sabe? Então, tinha muito isso, assim, no meu imaginário. E tem até hoje, assim. E dentro da universidade, foi na universidade, assim, eu falo muito mal do UNB, mas foi na UNB que eu acho que descobri a Ceilândia, assim, no sentido de, imageticamente falando. Eu tinha relação com a cidade, que era uma relação de experiência, de sentir, de ver os locais, mas nunca tinha visto a cidade pela foto, como exemplo. Aí eu lembro que eu vi o filme do Vladimir, Conterrâneos de Guerra. E, às vezes eu acho que é uma projeção holográfica, que lá funções, sabe? Que porra é essa? Tinha um cara que era da cidade. Então, aí a cidade ficou muito mais aguda para mim. Muito mais assim, cara, que doideira é essa porra toda, então. Por que eu tenho que chegar numa sala de aula e ficar ouvindo esses moleques, porque tinha muito caô, né? Se propunha um texto como exemplo, o cara falava de Nova York, da viagem que ele tinha. Lá, e tal. Falei, pô, para que eu tenho que ficar num lugar desse, obedecendo a essa gramática? Por que eu tenho que ficar ouvindo essas coisas todas? Sim, eu tenho que ler, tenho que, né? Obviamente que a universidade me mostrou um universo maravilhoso. E a universidade, eu acho que a universidade pública é o lugar mais sagrado do mundo. A universidade pública e gratuita é o lugar mais sagrado do mundo. Eu acho que é o lugar que você, de fato, pode ter uma outra relação com conhecimento, com experiência. Então, eu devo isso ao UNB nesse sentido, assim. Por mais que eu meta o pau no UNB, por mais que eu falava que o UNB é um lugar de segregação, de exclusão, mas é um lugar fantástico nesse sentido. Então, a cidade cresceu para mim muito nesse sentido, assim. Que era engraçado na Universidade de Brasília. Não sei se todos são assim, mas na UNB a gente ficava um semestre todinho com a pessoa. Aí, quando a gente via a pessoa no corredor, ela abaixava a cabeça, assim. Falei, pô, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa... Para mim era muito doido, assim, sabe? As pessoas te negavam, assim. Você não pode conhecer ninguém. Parece que é um segredo, né?
A gente descobriu vários segredos na sala de aula e, publicamente, esse segredo deve ser horrível de falar lá fora, né? E aí, nessa história com a cidade, que eu fiz meu primeiro filme. Um filme chamado Rap e o Canto da Ceilândia. É um filme de formação. Aí, eu montei esse filme dentro do departamento de comunicação e era uma coisa que me incomodava profundamente. Eu não vou citar não, porque eu acho que é antiético, mas eu lembro que eu estava... Mas já citei esse nome, ele presente eu citaria. Se ele tivesse aqui, eu citaria o nome dele e falaria para ele. Eu lembro que eu estava montando um filme e querendo ali fazer os espaços de redenção, né? Não, esse personagem está muito violento, vamos maneirar, vamos criar uma relação assim. Aí chega um cara que era um professor e senta na cadeira e começa a ver o corte, ele não sabia que eu era diretor, e começa a falar, pô, esses caras são chorões. Esses caras são folgados, os caras querem tomar minha casa. É absurdo, assim. Você imagina partindo de um professor assim. Eu acho que esse cara foi a luz, assim, para mim. Eu falei, é isso. Vamos para cima. Vamos sentar o dedo, sabe? Assim, é isso, né? Então, eu acho que tudo tem uma relação de experiência, sabe? A minha relação com o cinema, enfim, com a cidade, é puramente uma relação de experiência. Assim como eu entendo que a cidade é extremamente opressora. A Ceilândia é uma cidade opressora também, como todas as cidades são. A geração mais velha já se torna opressora, porque é a geração que chega ao poder, é a geração que vira servidor público, a minha geração virou delegado. Tem cara no presídio, mas tem cara que é delegado. A minha geração são pessoas que viraram advogados, que foram para a universidade. Então, essas pessoas já são extremamente reacionárias com a cidade. Tanto é que elas saem da cidade. Não é problema sair da cidade. Eu também quero sair. Quem sabe eu posso morar na praia e tal, Nova York. Também quero, não estou dizendo que eu não quero isso também, não. Eu estou dizendo assim, que o sair da cidade não é muito mais... A Brasília cria isso, a ascensão, ir para o centro, sabe? Ir ao centro é a ascensão. Sair da periferia e ir ao centro seria a ascensão. Que eu acho que é o contrário. Eu acho que ficar ali é nossa ascensão. Ir ali fazer uma casa massa, construir uma casa de 2 andares, sabe? Fazer uma puta área para churrascão, chamar os amigos e botar os moleques para falar bem assim, ó, pô, a cidade é massa também, meus filhos como exemplo. A cidade é massa, cara. Anda por ela. Ela é rica demais. Ela, assim, é ela que te dá todo esse espaço de tudo você imaginar, de literatura, de cinema, de esporte, de política. Então, ela é muito pulsante nesse sentido. Mas tinha essa onda toda da ascensão da cidade. A ascensão da minha geração era sair da cidade. E essa mesma geração é opressora. É uma geração que, inclusive, condena os movimentos que eles não chamam de movimentos históricos. Se criou uma categoria em Brasília que é movimentos históricos, que eu acho a maior perversidade do mundo. Assim. Quais são os movimentos históricos? São os primeiros que chegaram ali, que hoje viraram deputados, hoje viraram e estão falando que a cidade tinha aquela narrativa. Eles não consideram como exemplo movimento histórico os movimentos de grupos culturais. Como exemplo, o funk também é muito forte lá hoje. Era o rap. Mas o rap também, assim como o nosso cinema, assim como a nossa geração, ele vai aos poucos também sendo apropriado. Né? Infelizmente. Se você pegar toda a história do rap, ele quase que vira uma instituição também agora. Se ele virou instituição, já era, eu acho. Que é, de novo, a armadilha. Nós, homens velhos, 35, 40 anos, quando podemos potencializar nosso acúmulo de conhecimento, de informação, de cultura, blá, 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 a gente só tem um caminho para ir, que é o Estado. E aí você vira empregado do Estado e você já era, você é um institucional. E você cria a mesma narrativa contra os seus filhos que estão ouvindo funk ali, que estão em outra onda, eles estão em outra onda agora, os moleques, né? Então, assim, sabe essa contradição? Que a cidade tem muito também isso, que é o grande embate com a cidade, eu acho, nesse momento. O embate com a cidade, a gente fala muito isso. Durante muito tempo, eu fiz filme almejando, assim, o meu alvo está lá em cima e é muito claro. Hoje, quando eu falo alvo, assim como também eles devem falar comigo a mesma coisa, né? Vem uma Dirley, aquele chato, aquele xarope, aquele cara só fala merda, só sabe falar mal de Brasília, blá, 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 a mesma coisa, né? Estou falando na coisa, estou dizendo que a gente é santo, né? Mas estou dizendo assim, aquilo que era alvo na frente para mim, eu vejo de lado hoje, assim, é muito louco, assim, é de lado que eu tenho que olhar agora, assim, a gente fala muito, ó, o nosso opressor está aqui do ladinho da gente, é o cara que cresceu com a gente. É o cara que, por exemplo, eles ficam incomodados com... Eles falam muito isso, pô, um homem velho falando essas besteiras e tal. Sabe, no sentido de que o poder, de como que o poder se cristaliza nos espaços urbanos, de como que as primeiras pessoas a legitimar o espaço de especulação e de opressão é a gente, é óbvio. Obviamente que a relação é muito dúbia, né? A gente está numa relação econômica, a gente está bem atrás e a gente é cooptado. Todos são cooptados, eu serei cooptado aqui um dia, obviamente. A cooptação acontece ali. Mas a gente também, nesse espaço da cooptação, a gente vai ser carcereiro. Né? A gente que construiu toda essa relação histórica, política com a cidade, o nosso papel futuro é ser carcereiro.
É da gente oprimir a galera que vem com a outra energia, porque a gente vai legitimar o espaço do centro para cá. Porque o discurso populista é esse, né? O centro é o espaço. Tem um aqui no Rio que fala muito isso, né? A Regina Casé que fala isso, né? O negócio é o ponto de vista que você olha, é ponto de vista nada. Muda o mapa que vira centro e vira periferia. Eu quero ver se ela mora no mapa, né? Mudar o mapa é fácil, né? Você pega o mapa e faz isso. Agora, experimenta andar por aquele mapa, se não é centro ou periferia, né? Você olhando o mapa por cima é lindo, né? Um monte de luz e tal, você pode girar, e aqui é o centro, aqui é a periferia, que eu acho que é uma apropriação indébita assim, de toda essa energia de construção histórica da cidade. De novo, assim, só para finalizar, que eu acho que a relação com a cidade é a relação mais confusa que existe, mas é a melhor possível que pode também existir. No sentido que a cidade é o espaço para se caminhar, para entrar em contradição, para brigar e para conhecer gente. É isso. Então, quando eu falo a cidade que eu moro, é nesse sentido, que todo dia eu posso andar pela cidade que eu moro e conhecer gente. E arrumar um monte de briga também, e é massa também, sabe? O processo é meio que uma doideira, assim. Bem, gente, alguém tem mais uma última questão? Senão, pelo datar da hora, eu vou encerrar o debate. Eu queria muito agradecer ao Ardilei, foi ótimo. O entorno te espera. E agradecer a presença de todos vocês, agradecer o festival. É isso. Boa noite a todos. Obrigado.